É isso aí, galera, de volta! Aqui para vocês com mais um vídeo do canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. É isso aí. Galera, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês de cara, para deixar o like de vocês, é muito importante para nós. Para deixar os seus comentários nos nossos assuntos aí também é muito importante para que o YouTube recomende a outras pessoas esse nosso vídeo, tá? Chegamos aqui recheado, abarrotado, com a caçamba lotada de informações, beleza? Sem muita enrolação, vamos começar falando dos estádios. Do estádio. A galera tá perguntando aí sobre o estádio do Flamengo, como é que tá esse andamento, enfim, todas as notícias. Eu vou falar aqui com vocês o seguinte. O estádio do Flamengo, o terreno do gasômetro, ele tem por baixo ali de tubulação tomado dele ali 55% de tubulação. O que tem que acontecer? Essa tubulação ela tem que ser retirada dali, tá? A cúpula rubro-negra viabilizou os estudos aí, enfim, deram andamento nesse procedimento. O que acontece? São 55% do terreno tomado pelas tubulações do gasômetro. Para começar essa obra, tem que retirar toda essa tubulação, que toma 55% do terreno, e o pessoal falava que não tinha para onde levar. Tem, né? Pode aparecer em outros lugares, mas a princípio, e detalhe, são 4 anos e meio para retirar essa tubulação, a princípio também. Pode ser que piore por mais um pouco de tempo, ou pode ser que melhore, diminua. Mas não muito menos e não muito mais do que isso. 4 anos e meio para retirar essa tubulação, que deve ter inicialmente, agora sim inicialmente, seu destino é levar tudo isso para a Inglaterra. Local exato, eu não sei, né? Inglaterra também é bem grandinha, mas enfim. Temos um local para levar essa tubulação. A princípio para a Inglaterra. Como é a viagem dessa tubulação, né? A retirada e como vai chegar lá, não sei. Eu sei que a princípio, né? Diziam que não tinha local definido. A princípio é a Inglaterra. Continuam os estudos, continuam a ver o que vai acontecer, como vai retirar. De repente pode ser que mude para um outro lugar, mas a princípio a retirada dessa tubulação é para Inglaterra, com um período da demora, porque é um tempo grande, da demora de 4 anos e meio, beleza? Agora, gente, vamos falar aí que o Flamengo hoje, dos retornos do Flamengo, tem para esse jogo de hoje. Presta bem atenção. Os retornos são de Jorginho, né, e Alexandro. O meio-campista treinou bem esses últimos dias, o Alexandro também. Os desfalques são Jérico Pulgar, continuou o tratamento, e Michael, né, tratamento no tornozelo. Mas sobre os retornos de Jorginho, a galera, arroba tamo junto nação, né, TMJ nação. Mas eles jogam, a priori, eu até acho um risco. Por quê? Porque pelo seguinte, por mais que o Alexandre está um bom tempo fora, o ritmo de jogo conta muito. Mas a experiência às vezes compensa, mas é um jogo que vai ser uma guerra, né? Enfim. E o Jorginho também. Então o ritmo de jogo, o Jorginho está um tempinho fora também, né? Não tanto como o Alexandre. Mas o ritmo de jogo já não é mais o ritmo dos mesmos que estão lá. Não estão completamente fora de ritmo de jogo, não. Mas eles não têm andado nessa pegada que o time tem andado, né? Apesar do Felipe Luiz girar bastante o elenco, ele não tem contato com esses jogadores ultimamente. Então os retornos são esses. Se eles vão jogar, é uma outra história. Mas no banco eles devem estar, tá? O jogo é logo mais, né, às 9h30 na Argentina, mais conhecido como 21h30. Agora vamos falar
sobre o Estudiantes. O que que acontece? Lá a cúpula do Estudiantes está tendo uma tática de motivação. O que seria essa tática de motivação? Eles estão explorando essa coisa do cartão do plata, o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, como se eles estivessem, isso de lá para cá, estivessem completamente certos, que estão sendo roubados, então isso está servindo de motivação. O Estudiante está usando esse cartão do plata como um exemplo, né? Tirando como exemplo para uma motivação para os jogadores, que as armas que eles têm, porque tecnicamente nós, nosso time, né? Nós é nosso time. Somos muito mais fortes do que os Estudiantes. Então eles estão usando as armas que eles têm, entendeu? Então essa é uma das armas que o Estudiante está usando. Essa questão do cartão para motivar os seus jogadores, para motivar a torcida, enfim. O Flamengo foi operado aqui no Maracanã, vocês sabem disso. E a diretoria do Flamengo está tomando todas as providências para que isso não aconteça na Argentina. O que é muito difícil. O Flamengo pode não ser tão operado como foi aqui. Mas é um time que baixa o sarrafo. Não é um time de alta técnica. Mas enfim. A ver as cenas do próximo capítulo hoje à noite. Beleza? Agora vamos falar sobre as cotas de televisão. É um assunto meio chato, mas eu vou ser breve, tá? O Flamengo obteve vitória sobre as cotas de televisão na justiça. O que que acontece? O Flamengo conseguiu o bloqueio das cotas dos times da Libra, né? O montante é de 30%. A da gestão anterior aceitava dividir igualmente essas cotas, a fim de que os times aceitassem entrar para a Libra, formar a Libra. A nova diretoria foi à justiça para reverter isso. Todos os pagamentos estão bloqueados até que consigam uma liminar ou até que entrem em acordo. Eu vou explicar brevemente a vocês. Foi um dos erros da outra diretoria, que era no preço dos ingressos e essa questão da Libra, né? Então eu vou explicar a vocês. Como pode, por exemplo, o Flamengo dividir igualmente? O Flamengo é o que mais tem audiência, é o que mais dá ibope. Disparado. Então você não pode dividir, você vai jogar com Vitória da Bahia. Ah, mas o jogo a mando deles, beleza. Mas muitos vão assistir por causa do Flamengo, principalmente os antes, né? O Fluminense, o Vasco, o Botafogo e outros aí. Contra tudo, contra todos. Todo mundo quer assistir o jogo do Flamengo para secar o Flamengo. Mas enfim. Então, o Flamengo é o que mais dá ibope. Não tem Corinthians, não tem Palmeiras, tem grandes ibopes, tem, mas não igual ao Flamengo. O Corinthians é o segundo, né? Mas que fica léguas e léguas de distância do Flamengo. Então é o seguinte, como o Flamengo, por exemplo, vai jogar com Vitória da Bahia, com Juventude, a audiência deles lá é 5%. Vai jogar contra o Flamengo, vai explodir. Bum! 100% de audiência. O Ibope vai lá no céu, né? O Flamengo, para vocês terem uma ideia, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, juntos, chegam a 45% de Ibope, contando de 100. 55% do Flamengo, contra 45% dos três juntos, para você ter uma ideia. Então, não pode dividir igualmente as cotas, né? O Faz-me Rir, o Dindinho, com esses times. Não é justo. O Flamengo é o que dá mais audiência, o Flamengo é o que dá mais ibope, o Flamengo é o que dá mais retorno, o Flamengo é o que tem mais assinaturas, em tudo. É como se fosse um exemplo. Se saímos aqui, eu e mais 3 pessoas, para vendermos a camisa do Flamengo, beleza. Um vai vender do Vasco, um do Fluminense e um do Botafogo. Eles lá vendem... O Botafogo vendeu 100 camisas, o Fluminense vendeu 100 camisas, o Vasco vendeu 120 camisas, tá? Chego eu com uma camisa do Flamengo, vendo 1000 camisas. Como eu vou ganhar a mesma coisa de quem vendeu 100 a 120 camisas? Então, a diretoria do Flamengo, a nova diretoria, apesar de perder de alguns assuntos, mas sobre
essa questão está corretíssima. E a princípio ganhou na justiça o direito, né? De bloqueou. Para que esteja. Ah, mas é dividido igualitariamente. Está errado. Quem vende mais, ganha mais. Quem dá mais audiência, é mais audiência. Quem dá mais ibope, é mais ibope. Então não pode comparar, não pode ser igual. Não pode ser igual. Então é muito mole. Então eu vou chegar na empresa e vou querer ganhar o mesmo que o dono da empresa. Isso é um absurdo. É mais ou menos isso que acontece. É uma explicação breve, mas que vocês possam entender e vamos para o próximo assunto, tá? O Flamengo mantém cautela e planejamento sobre os próximos jogos. Por quê? Porque é o seguinte, o Flamengo, como vocês sabem, o Felipe Luiz cansa de falar isso, é tudo jogo a jogo. Então, o jogo de hoje vai ser um jogo pegado, um jogo vai ser uma guerra lá na Argentina, estádio acanhado, o Flamengo contra tudo, contra todos. É um time que baixa o sarrafo. Então, a recuperação do time, né? Tem que ver quem vai se recuperar até o próximo jogo, porque conta um jogo difícil contra o Corinthians, que é em São Paulo, é sempre um jogo muito difícil. Ah, mas eles são fregueses da gente. Beleza. Mas todo mundo contra o Flamengo corre muito. Corre muito. Todo mundo contra o Flamengo corre muito. Quer correr, quer dar o sangue. E após o jogo do Corinthians, tem o jogo do Cruzeiro. Além do jogo de hoje, que vai ser complicado, tem tempo de recuperação, viagem, entendeu? Não sabemos se vai haver algum lesionado, Deus queira que não. Então muita coisa conta. O planejamento do Flamengo é com cautela por conta disso, é jogo a jogo. Então tem jogos pesados, que o de hoje, mal ou bem, o Flamengo, que deixou de fazer o placar por perder muitas oportunidades, além da roubalheira que foi, tem um jogo pesado contra o Corinthians, que é em São Paulo, o Flamengo não volta nem ao Rio, de lá viaja direto para fazer o jogo contra o Corinthians, e depois volta ao Maracanã para pegar o Cruzeiro. Ah, mas é no Maracanã, é um jogo em casa, beleza, mas é um jogo pesado, é um jogo que o Cruzeiro investiu muito, tem um bom time, tá? O Flamengo é o melhor time do Brasil e da América do Sul. Mas isso tem que ser mostrado dentro de campo, que aí é uma outra história. Dentro de campo é 11 contra 11. Vai à disposição e tem tudo isso que eu te falei, né? Todos esses ingredientes a mais aí. Recuperação, suspensão, enfim. Vão ser 3 jogos pesados seguidos, que são esses, os Estudiantes, o Corinthians e o Cruzeiro, beleza? Agora aí vamos pro próximo assunto, que eu vou falar sobre a premiação por classificação. Vejam bem, como é importante também a classificação, em todos os sentidos, né? Caso o Flamengo avance, né? Alcançará uma meta de 48 milhões em premiação, né? Juntando o montante de classificação até aqui. Né? E que podem chegar a 176 milhões se caso o Flamengo for à final. 48 milhões eu estou falando de reais. Né? E podem chegar a 176 milhões. Olha a premiação, o Flamengo alcançando as metas. O Flamengo tem um primeiro resultado a favor, como vocês sabem, de 2-1, né? Joga lá pelo empate, um gol de diferença a favor do adversário, a disputa vai para pênalti. Pode pegar agora na semifinal o Flamengo avançando, e eu creio que vai acontecer isso, não vai ser fácil. A não ser que o Flamengo torne esse jogo fácil, que o Flamengo tem muito mais time. Mas tá programado lá uma guerra lá, e a gente sabe que os caras baixam o sarrafo. Então vai pegar o Racing, que é um pouquinho melhor do que o Estudiantes, que ganhou os 2 jogos, dentro e fora de casa, né? Na Libertadores, e já está na semifinal esperando o vencedor de Flamengo e Estudiantes, que será o Mengão, beleza? E o Flamengo ganhando hoje, ganhando o Racing, chega a final, que pode ser o Palmeiras, pode ser a LDU, né? Enfim, o São Paulo, se reverter o placar. E o que acontece? Seria Flamengo e Racing, vai ser, em nome de Jesus, Flamengo e Racing. E provavelmente, o mais provável é que seja o São Paulo. Não, seja o Palmeiras. Palmeiras passou do River Plate ontem, com vitória por 3-1. Pega o vencedor de São Paulo e LDU, né, nas semifinais. Semifinal deve ser Flamengo e Racing, Palmeiras e São Paulo. Se bem que é clássico, tudo pode acontecer, né? Ou Palmeiras e LDU, enfim, né?
para ver quem chega à final, alcançando um montante de 176 milhões por chegar à final. Então, é muito importante essa classificação do Flamengo, tá? Lembrando a vocês aí, obrigado pela audiência, obrigado aí. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, né? Inscrever-se no canal, claro, tá lá. Só inscrever-se, é de graça, é 0800, só tocar lá em inscrever-se, tá inscrito no canal, acionar o sininho das notificações, beleza. E deixar os seus comentários nos nossos assuntos, beleza? Obrigado, gente. @tmj.nação, canal mais rubro-negro do Brasil.